Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, eu vejo ser muito abordado aqui no YouTube e nas redes sociais. Mas hoje eu quero conversar com você sobre diabetes insípidos. Conhece? Não? Então vamos lá e conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, meu objetivo aqui não é esgotar o tema, obviamente, tem muita coisa para falar sobre isso. É um tema que tem uma abordagem ampla, gigantesca, etiologias diferentes, então aqui eu vou te trazer um conteúdo informativo, didático, mas precisa buscar muito mais do que isso se você é profissional da saúde e quer realmente entender essa doença profundamente. Agora eu vou fazer um breve preâmbulo para você que é da área da saúde se lembrar como funciona e você que não é tomar o conhecimento de como acontece os mecanismos de regulação corporal. E aqui, especificamente, os mecanismos de regulação da volemia. Não vou falar de frequência cardíaca, temperatura, respiratória, esses são outros mecanismos de regulação, mas sim da volemia, que é a quantidade de líquido que tem dentro do seu corpo, seja ele intravascular, extravascular no interstício ou intracelular. Isso é regulação de volemia, tá? E aqui principalmente os mecanismos de excreção e reposição hídrica. O que é isso? Excreção, sua urina, o quanto você perde, o quanto você elimina. E reposição hídrica é a sua sede, isso mesmo. O quanto você toma de água para sua volemia aumentar. Vou chamar a atenção de você para uma estrutura dentro da sua cabeça, no seu cérebro, chamada hipotálamo. Ele é o grande mestre. Ele é responsável de produzir sede, da sensação de sede, e responsável também por produzir um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, que ele vai lá no seu rim, lá no túbulo colector, vai fazer abrir os canais de aquaporina. Não se preocupa em memorizar isso, mas vai lá nos receptores V2, abrir canais de aquaporina 2 para reabsorção de água, muito importante para aumentar a sua volemia e regular o seu corpo. Ou seja, você precisa produzir esse hormônio. Esse hormônio vai fazer com que o seu corpo reabsorva mais água, regulando tanto a sua urina quanto a sua volemia do seu vaso sanguíneo, do seu intestício, da sua célula, enfim. Agora que você entende a importância do hipotálamo, a gente vai falar sobre diabetes insípidos de fato. Mas primeiro, você tem que entender que a regulação da volemia é extremamente importante. Senão você tem distúrbios hidroeletrolíticos como hipernatremia. Você pode fazer hipotensão também, já que você não está repondo volume, não está reabsorvendo água. Então você pode fazer uma hipotensão por causa disso. E entre outras coisas que pode acontecer. Mas vamos lá. Diabetes insípidos, ela tem duas origens, uma origem central e uma origem periférica ou nefrogênica. Calma que eu já vou te explicar. Primeiro, central. Como a gente conversou, o hipotálamo é o cara que produz esse ADH. Por algum motivo, que eu já vou dar os exemplos, ele não produz mais o ADH. Então, central não produz mais o hormônio antidiurético. Nefrogênica ou periférica, nada a ver com o hipotálamo. O problema está lá no néfron, lá no túbulo colector, nos canais de aquaporina, não tem a sensibilidade ao hormônio. Provavelmente os receptores V2 já não têm mais a sensibilidade normal, fica resistente à ação desse hormônio e não consegue reabsorver a água. Então a diferença dos dois é essa. Uma central, porque o problema está na cabeça, está no hipotálamo, e a outra nefrogênica, periférica, porque o problema está lá no néfron. Então vamos lá, vou trazer algumas etiologias da diabetes insípidos central. Um TCE, um traumatismo craniano encefálico, uma lesão tumoral, uma neurocirurgia, qualquer coisa que pode afetar essa estrutura tão preciosa que é o seu hipotálamo, vai ter uma repercussão gigantesca e uma delas é essa de não produzir o ADH. Agora, algumas etiologias nefrogênicas. Aqui eu chamo a atenção para distúrbios hidroeletrolíticos, hipercalcemia, hipocalemia, pode provocar esse tipo de complicação. Também tem provocada por medicações como lítio, demeclociclina, né? Um estabilizador de humor, o outro antibiótico. E as tubulopatias renais congênitas, né? Tem pessoas que nascem com essa predisposição a fazer esse tipo de diabetes insípidos periférica. Então agora vamos fechar o raciocínio. Diabetes insípidos. 2. Central.
e periférico. Central, o hipotálamo não está produzindo ADH e isso tem repercussões gigantescas. Periférica, lá no néfron, lá no rim, está com problema periférico e não está reabsorvendo água pelos canais de aquaporina. Problema das diabetes insípidos: reabsorção de água. Você não vai regular a volemia, não vai fazer homeostase e também pode ter distúrbios hidroeletrolíticos ocasionados por essa disfunção ou do rim ou da secreção que não tem no hipotálamo. E aqui eu queria deixar uma informação muito interessante para você que é entusiasta, estudante de medicina ou profissional da saúde, que quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu achei muito curioso e muito divertido também. Eu aqui citei da periférica uma etiologia medicamentosa, né? O lítio, a demeclociclina. E aí seria uma diabetes insípidos provocada por isso. Quando tem uma doença chamada síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o seu hipotálamo está produzindo demais. São utilizadas essas mesmas medicações para contrabalancear isso e provocar a diabetes insípidos para fazer uma regulação através dessas medicações. Eu achei fantástico como isso é uma coisa chamada serendipismo, quando a gente tem uma medicação para um determinado fim e ela tem um efeito colateral ou adverso que a gente utiliza para o bem do paciente em outras situações. Eu achei muito fascinante, gostei do assunto e queria compartilhar com vocês. Espero que vocês também gostem dessa informação e também busquem estudar mais, se aprofundar, porque aqui eu jamais estou esgotando o tema. Beleza? Então, se você gostou do que eu estou falando, se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, curte, compartilha, porque isso ajuda demais ao algoritmo do YouTube entender que você está querendo e começa a me entregar para mais pessoas. E me motiva a continuar fazendo o que eu estou fazendo e seguir esse caminho que eu acho tão bonito, que é de estudar e entregar informações aqui baseadas em evidência e com uma eficácia bacana para você, estudante de medicina. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.